Olá pessoas, como vocês estão? Brincadeiras à parte, tô querendo fazer galhofadas, mas vamos falar do que Maduro em uma matéria disse que não surgirá um Bolsonaro na Venezuela. Então o que acontece? Como vocês sabem, Maduro e o cara lá da Cuba, né, o presidente laranja, né, dos Castro, foram desconvidados para a posse de Bolsonaro. Nossa, tem gente dizendo que até que é mimimi isso aí, que tem que deixar os caras vir e tal. Mas é complicado, porque o próprio Nicolás Maduro, dependendo do país que ele pisa, ele pode ser preso na hora. Também, ó. E ó, Bolsonaro até ajudando você não ser preso, Maduro. Olha só que interessante. Então, ele disse que o chavismo é muito forte. Não é porque o chavismo é muito forte, porque ele armou tantas milícias dele, mas tanto, que se eles assim, eles sabem quem vota nos chavistas. Eles controlam tudo, cara. Ele tem uma milícia dele, cara. Imagine, cara, imagine o MST com milícia no Brasil inteiro. Se o MST já fez alguns estragos no Brasil, imagine com uma milícia em todas as cidades. Então eles forçam a pessoa, ó, vai lá votar, porque na Venezuela o voto não é obrigatório. Eu vou pôr um óculos que eu tô cansado de ficar sem óculos e tal. Melhor assim, né? Então, ele chama o Mourão de louco, disse que eles querem invadir a Venezuela e tal. Só que depois que a narrativa do que o petróleo se não se tornar um commodity tão forte, qual que será que vai ser a justificativa do Maduro? Porque se nada for feito, ele vai ficar lá até os seus 70, 80 anos. Ele vai ficar lá até quando ele ganha na veneta dele. Quando ele falar, quero fazer outra coisa. Bota um outro aí, chavista maluco, esquerdopata aí, pra eu curtir minhas vidas num paraíso fiscal. De fato, ele vai fazer isso. Então, claro que ele não vai deixar ter um Bolsonaro. É para sobrevivência de seu regime chavista. Tá, isso é fato. Que ele não deixa a direita existir na Venezuela, isso é fato. A oposição na Venezuela é totalmente sufocada. A maioria dos caras que é forte na direita na Venezuela ou estão mortos, ou estão presos, ou deram, ó, pipa na linha, ó. Cara, enquanto era tempo. Teve um cara que era da Suprema Corte lá na Venezuela, fugiu num barquinho, todo furreco, porque já estavam matando. Lá os caras são suicidados, né? Suicidados. Então, fazer o quê? Aquele país já foi tomado e agora tem apoio e subsídio da Rússia. Eles querem fazer com que a América Latina seja um continente esquerdista. Pode ser que num passado, falar de um assunto desse poderia ser um puro devaneio. Teoria da conspiração, que Foro de São Paulo não existe e tal, e aquela embromação, não, que vocês acreditam em qualquer porcaria que coloca aí, que é tudo loucura. Mas os próprios caras já confessaram, ela falou, já fomos no Foro de São Paulo, é isso, você tem declarações públicas e tal. Então agora deixou de ser um mito o Foro de São Paulo. E eles queriam que o Brasil fosse um país aos moldes mais à esquerda, por diversos fatores. Poxa, é o principal país da América Latina. É um país chave no continente, sobretudo na América do Sul. Agora temos o México como um país esquerdista, tá? Mas o Brasil tem muito mais influência no continente, porque ele parece que dita os rumos. Lembre-se quando o Lula entrou no poder, começou a ter um monte a esquerda começou a ascender no continente. Começou pelo Chaves em 99. E o regime chavista nunca mais saiu. Então começou com o PT no Brasil. Aí começou Kirchner na Argentina, Bachelet no Chile, teve acho que um outro cara no Paraguai e tal. E teve outro no Equador que eu não lembro o nome dele. E foi. Então foi uma coisa assim, o continente, ele tinha o Evo Morales na Bolívia, já ia me esquecendo dele. O Rafael Correa no Equador. Então foi formando aquela coalizão. Era praticamente o Foro de São Paulo do jeito que eles queriam, tá?
aquelas negociações, o BNDES fazendo o porto em Cuba, aquela coisa, tudo que já foi discutido, já foi escrutinado por muitos canais. Então, falar disso é chover no molhado. Então, só que as coisas na Venezuela foi o seguinte, que o trabalho feito na Venezuela, eu acredito que não foi uma coisa muito progressista. Foi aquela esquerda mais clássica, aquela esquerda da apelação do povo. É uma coisa como eu poderia dizer que poderia estar acontecendo na região Nordeste. Você sabe, o povo nordestino é progressista? Não. Nordestino, a maioria tem preceitos conservadores. A religião lá é muito forte. O apelo às tradições lá é muito forte. Porque você ser conservador é conservar algo. E o nordestino tem as suas raízes culturais muito fortes. A Padre Cícero, as tradições, as lendas, todo o contexto histórico no Nordeste é uma cultura muito rica. Eu já fiz um vídeo defendendo que a gente não poderia falar mal daquele povo, que é um povo sofrido. E o PT viu que virou um curral eleitoral muito forte. Então, provavelmente, na Venezuela houve esse apelo, porque era um país que já deveria ser um país muito desigual, porque como houve um contexto geopolítico que os países do terceiro mundo, que nem falam, antigamente era assim, tinha país emergente, era terceiro mundo, que o pós-guerra eles não se desenvolveram tanto, com muita desigualdade. Então você tinha um bloco comunista e o bloco norte-americano, então ficava aqueles países mais ou menos e tal, e aquela coisa, e eles não se desenvolveram, e houve aqueles regimes militares que eram para impedir um avanço comunista, que foi atrasado realmente, porque eles viram o que aconteceu em Cuba e não queriam que acontecesse no resto do continente. Então houve sim regimes militares em vários países. O Brasil de 64 a 85, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, na Venezuela. Logo após a saída desses regimes, porque era algo que não teve como se sustentar por muito tempo, por diversos fatores, inclusive porque a população realmente queria o poder de volta e tal, que eles julgam como uma coisa importante. Então, na Venezuela houve aquela coisa do Chávez. O Chávez já tentou dar um golpe, aquela coisa, surgiu como militar e tal. Então, muitas pessoas compararam na época da eleição o Bolsonaro a Chávez. Para dizer, mas o Chávez também era militar. Tipo assim, o Bolsonaro também pode fazer o que aconteceu na Venezuela. Tipo, inverter o jogo. E é complicado, galera. É complicado porque, assim, o Chávez ele usou muitos apelos. Por exemplo, lá eles tinham um commodity muito, muito vantajosa. Petróleo, cara. Petróleo. E foi, tá. Só que daí ele queria, tipo assim, não quis fazer muita coisa além disso, só vender petróleo. Quis esquerdar, tipo aquele estado de bem-estar social, aquela coisa, aquela fidelização, aquele coronelismo. Uma coisa bem esquerdista aos moldes que era no coronelismo do começo do século XX no Nordeste. Né? Por exemplo, você tinha um Carnê de la Pátria e outras coisas. Tem um canal de uns jovens com esses dois são bem esquerdistas que gostam de uma coisinha natural, né? Não vou dizer o qual. Eu vou até procurar e colocar na descrição de vídeo eles falando como foi a experiência deles na Venezuela. Então, e foi. Sempre, e tentaram dar um golpe mesmo. Um cara tentou dar um golpe no Chávez em 2002 e não deu muito certo. E o Chávez voltou. O Chávez tinha apoio até do Fernando Henrique Cardoso, que era seu amigo pessoal. E aquela coisa, quando o Lula entrou, ficou aquela coisa, aquela integração e tal, e foi. Nisso, o Chávez, passar dos anos, o Chávez ficou doente, foi se tratar em Cuba e morreu. Nossa, olha só, melhor de saúde do mundo, não consigo cuidar do cara. Pô. Aí falaram que a CIA mandou envenenar,
E ficou aquela galhofada. Aí entrou esse Maduro. Maduro começou a apertar. Deixa eu esquerdar. E começou a esquerdar. Só que, por exemplo, é engraçado que a esquerda defende o Maduro, mas o Maduro, por exemplo, ele não é, se você ver, ele não é muito progressista. Você já viu, ele já viu declarações totalmente homofóbicas do Maduro. Se fosse o Bolsonaro falando o que ele falou num discurso, eu vou até procurar ver se coloco também. Cara, ia ser o fim do mundo. Ia falar a Globo, a Folha e a Veja iam falar disso 24 horas ao dia. Olha, o Bolsonaro falou isso. Nossa, isso é uma comoção. Ia ter a esquerda mesmo ia ter uma convulsão. Todo mundo de esquerda ia ter como convulsão de tal reação que ia ser incrível. E realmente ele deu declarações. Cara, começou a perseguição em massa, começou a censura à imprensa, começou uma loucura toda. Claro que não vai ter um Bolsonaro na Venezuela. É simples. O cara censura todos os meios de comunicação. Sendo que o Bolsonaro a ascensão foi pela internet. O cara caçou concessões de canais de televisão. Regula tudo. Você acha que ele vai deixar para perder a ascensão do seu regime? Nunca, 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 nunca. Então ele vai mover céus e terras para virar uma Cuba 2.0 aqui no nosso quintalzinho. Então ele não vai permitir que exista uma queda do seu regime. E ele realmente, eu acredito que Maduro ele vai lutar até o fim para sustentar esse regime. Agora com a ajuda do Putin, da China, e eles falam que o Bolsonaro é subviciente dos Estados Unidos. E o Maduro é subviciente de quem? Ele é paga-pau de quem? Da Rússia, meu amigo. Então, não tem contra-argumentar em relação a isso. Então, ele vai segurar, vai perseguir seus opositores, como ele já fez. Que já aconteceu do lado daquele ator lá que morreu, esqueci o nome dele. Que ele foi um verdadeiro... O cara queria que ele se entregar. E não, agora é para te matar mesmo. Para te matar mesmo. E ele o Maduro tem um vice, que acho que é libanês, árabe, alguma coisa assim. E fora que um monte de gente que pode estar vindo esses refugiados que não tem um controle. Você não está vindo agente infiltrado, agente de inteligência. Então, não há o que fazer. Então, como está tendo conversas paralelas ao fundo aqui na cozinha, eu vou parar o vídeo. Eu acho que eu já expliquei o suficiente. Até mais.